Fala aí galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês, trazendo, é claro, informações importantíssimas sobre o SISU 2, o SISU 2021.2. Mais algumas universidades liberaram seus termos de adesão para que a gente pudesse colocar aqui, fazer a nossa, como se diz, contagem regressiva para o SISU 2. Mas galera, tem muita coisa importante aqui no canal. Vamos colocar, tem um vestibular abrindo agora no dia 19, nessa segunda-feira, então importante para você que está fazendo também, fez o Enem, então tem vestibular abrindo. Não somente isso, preparação para o Enem também aqui, galera, também aqui, muita coisa importante. Essa semana tem vídeos importantes sobre como fazer questões, a ideia do texto básico, nós já colocamos alguns vídeos aqui, para que você olhe e fale assim, caramba, eu aprendi a fazer questão com o professor Roberto Stabile. Eu aprendi, nas ciências humanas eu vou me dar muito bem, porque eu consigo entender como é que é o processo, não só nas ciências humanas, mas também em outras áreas, a linguagem, própria natureza e matemática. Porque você precisa de alguns pontos importantes que nós vamos falar aqui. Mas o vídeo de hoje, voltando à nossa história, né? A gente vai falar um pouquinho do SISU 2. Na verdade, o SISU 2 está batendo a nossa porta aí agora em agosto, faltam algumas semanas e as universidades estão fazendo o quê? Estão divulgando seus termos de adesão. Algumas sim, outras não. Então a gente está tentando procurar nas universidades como é que está essa questão de vagas. Então a gente sempre prepara alguma coisa importante para vocês entenderem. Uma outra coisa importantíssima, a galera que vai fazer medicina, que é uma galera, né, grande aqui no canal, quais são as universidades que vão abrir vaga para medicina? Hoje tem uma interrogação muito grande, tá, galera? Muito grande mesmo, porque muita gente abriu suas vagas no primeiro SISU e essas vagas talvez não sobrem para o segundo SISU. A gente vai colocar um vídeo aqui mostrando a lista das universidades que abriram um SISU 2 para medicina lá em 2019. Né? Na verdade, com a ideia de, vamos colocar entre aspas, de 2020, né? 2020 é o segundo semestre, mas quais foram as universidades que abriram vagas e o quantitativo mais ou menos de vagas? Porque muita gente pergunta assim, caramba, será que eu vou ter condições de entrar? Como é que vai ser a nota de corte? Assim mesmo como a gente falou aqui da questão do número de candidatos para o Enem 2021. Que são 4 milhões, 1 milhão e 700 a menos, 1 milhão e meio a menos do que foi nos anos anteriores. Isso faz uma diferença? Claro que faz. A nota pode aumentar ou diminuir? Eu estou falando que a concorrência vai diminuir, certamente. Agora a nota depende muito da prova, depende muito da característica dessa prova. Então é importante a gente levar em consideração isso. E essas informações, galera, você vai ter tudo aqui. Tudo aqui muito bem explicadinho, muito bem estruturadinho, assim como a preparação para o Enem vai ter uma preparação, mas assim, muito minuciosa para você que vai fazer o Enem, quer fazer medicina, quer fazer um curso que é concorrido, minuciosa aqui para que você possa ter sucesso total. Então, peço a vocês, antes que se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, dê essa moral, aproveita para compartilhar também o vídeo, pra galera que, poxa, ó, o professor Roberto tá dando dicas fundamentais pro Enem, pro SISU, aí a gente vai acompanhar, porque a gente acompanha do Enem até o final do SISU, tá? ProUni, tudo isso aqui no canal, muito bem explicado e muito bem estruturado. Como eu sempre faço para vocês, tá aí a nossa artezinha simples, né? Bem simples, mas mostrando, porque no vídeo anterior eu já tinha colocado algumas vagas, principalmente vagas relacionadas às universidades que já tinham definido o seu processo. A UFRJ, por exemplo, a UF, que foi uma novidade total para esse segundo SISU, a Universidade Federal do Amazonas, que não participou do primeiro devido àquela questão da pandemia, foi terrível, né? O IFE do Sertão, Pernambuco, um número X de vagas, o IFE Goiano, o IFE de Minas Gerais. E aí conseguimos observar, né, pesquisar mais algumas vagas. Universidade Federal da Paraíba, inclusive essa eu abri o edital, olhei e falei, caramba, será que tem medicina? Que nem a Unifal, Alfenas, também abri o edital e falei assim, caramba, será que tem medicina? Infelizmente, o que aconteceu é que o MEC disponibilizou vagas para essas universidades, mas elas utilizaram um número de vagas muito menor do que elas poderiam. Isso é muito comum, tá, galera? A gente não está criticando a universidade, não. Pelo contrário, isso é muito comum porque vai de acordo com a infraestrutura de cada universidade, o que ela vai poder liberar e etc. Então, a gente ainda não tem o número de vagas para medicina. Quando tivermos, a gente vai falar aqui. Mas existem várias vagas para os outros cursos. Universidade Federal da Paraíba, 157 vagas. O IFE do Espírito Santo, 286 vagas. A Unifal, Universidade Federal de Alfenas, de Minas Gerais, 452 vagas. E a Universidade Federal da Bahia, que já tinha prometido, lembra que essa aqui é uma promessa, tá?
já tinha prometido liberar 1.540 vagas para o segundo semestre. A gente sabe que existem promessas, como foi a UFRJ, como foi a Universidade Federal da Bahia, como a própria Universidade Federal do Amazonas. Isso é importante você levar em consideração o seguinte, que às vezes você está pensando assim, caramba, essas universidades vão liberar essa quantidade de vagas todas, aí chega na hora e não libera, fala, caramba, não liberou. Isso é uma proposta. Algumas nós temos os termos de adesão, Unifal, Espírito Santo, Universidade Federal da Paraíba, o IFE de Minas Gerais, todos esses a gente olhou minuciosamente. É a mesma característica do termo de adesão que nós tivemos no passado, no SISU 2021.1. Então a gente olhou quais são as vagas que foram delimitadas, qual o peso, e depois a gente pode falar isso aqui com muito mais calma. Mas outras apenas colocaram assim, nós vamos liberar tantas vagas. A gente não tem um termo de adesão ainda. Isso é importante também. Então, no geral, na nossa parcial, nós temos aproximadamente 10 mil vagas. Galera, isso é importante? Claro. A tendência é a gente não tem ainda de 20 a 30 mil vagas. Seria mais ou menos isso. Um número muito inferior ao que a gente teve no SISU 1. Mas isso é extremamente normal, tá, galera? Tem muita gente já tomou seu rumo de casa, já foi fazer o ProUni, como aconteceu na semana passada. Muita gente já conseguiu passar no SISU 1. Muita gente está fazendo o Enem novamente, de repente vai deixar o SISU 2 de lado. Tem os vestibulares isolados que nós estamos falando aqui também no canal, que as pessoas também já utilizaram. Ou seja, então, galera, tem que ir para o SISU 2 sim, tá? E como eu falei, para muita gente é importante fazer também o Enem novamente. Só que depende de cada um. Tem gente que já está aprovado e vai fazer o SISU 2 também, vai ver se consegue uma vaga melhor. Mas essa briga a gente vai estar aqui ajudando vocês, tá? Isso é bem importante, por quê? Porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, Roberto, como é que eu vou me virar no SISU 2? A gente vai estar aqui fazendo live todos os dias do SISU 2, do dia 3 ao dia 6, indicando alguns pontos importantes, botando algumas dicas interessantes de algumas universidades que estão abrindo vagas, de vagas em determinadas áreas, tudo isso para que você possa ter, é claro, o sucesso, conseguir entrar na universidade. Mas se você vai fazer o Enem novamente, a gente vai estar aqui também preparando você para o Enem. E a preparação é assim intensa e, como eu falei, muito minuciosa. Você vai aprender a fazer questão, você vai aprender a fazer o que realmente cai na prova. A gente já começou a trabalhar com isso, tá? Entender mais ou menos como é que é o processo de organização do Enem, que ele vai mudar, a gente vai falar, vai ter um vídeo, vai ter uma mudança do Enem para o ano que vem, uma mudança muito importante, e o Enem vai realmente mudar em 2024, uma outra mudança mais importante ainda. Isso tudo a gente vai falar porque a gente participa de todo esse processo, tá? Participando de todo esse processo, a gente sabe o que acontece, e é importante avisar para vocês. Aquilo que eu sempre falo para vocês aqui no canal, é o regulamento embaixo do braço. Se você está com tudo isso organizado, sabe o que vai acontecer, você certamente lá na frente vai se dar muito bem. Quando você não sabe o que vai acontecer, aí vem a grande questão. Você fala assim, fui pego de surpresa. Você aqui no canal certamente não vai ser pego de surpresa. E aí, galera, o que eu acho muito importante mesmo, é entender que o pessoal que vai fazer o SISU 2, analisar que tem um número muito menor de vagas, então atenção para isso, então detalhes para isso. As notas podem ser um pouco maiores, não podem ser menores, então entendam isso. Ela pode cair? Pode, mas a tendência é um pouco maior. Segundo, o pessoal que vai fazer o Enem, preparação total, com grandes, mas assim, detalhes muito importantes. Essa prova é feita de detalhes, tá? Essa prova é feita de muitos detalhes e a gente vai falar de todos esses detalhes para vocês. Galera, já agradeço demais o crescimento do canal, peço sempre a vocês que aproveitem para se inscrever, só aquele cliquezinho na moral. E aí o que acontece? Vamos chegar aos 15 mil, daqui a pouco, passado esses 15 mil. Então eu preciso muito dessa ajuda de vocês para a gente conseguir chegar até lá. E desde já agradeço demais e, claro, até o nosso próximo vídeo.